Entendo que, sendo Jesus o nosso modelo e guia, devemos, nesse mundo de provas e expiações, seguir todos os seus exemplos morais. No entanto, a doutrina espírita menciona que deveremos evoluir também a nossa inteligência. Que inteligência é essa? Como explicar a pessoas extremamente humildes e simples, com uma grande elevação moral, mas sem nenhuma inteligência desenvolvida? Estou confuso sobre esse ponto do espiritismo. Tem duas coisas aí, né? Uma é Jesus e outra é essa conceituação da evolução. Vamos lá, então, vamos ver se a gente consegue organizar isso. Sim, Jesus é modelo e guia, e pela conceituação que a doutrina espírita nos oferece, ele não é apenas um homem de ideias filosóficas interessantes. No entendimento que a doutrina espírita nos oferece, por ele haver passado pelas etapas anteriores da evolução, ele já tem armazenado saberes das ordens, ou da ordem anterior e das classes por onde ele passou. Espíritos benévolos, espíritos de sabedoria, espíritos sábios, espíritos de sabedoria, espíritos superiores e espíritos puros, que é a conceituação que Allan Kardec coloca ali na questão 100 e seguintes do Livro dos Espíritos. Jesus, portanto, na ótica da doutrina espírita, ele também é um grande biólogo, um grande químico, um grande físico, um grande matemático. Só que, quando ele encarna na Terra, ele vem trazer a lição mais importante, que é a lição do amor. Mas isso não quer dizer que ele não domine outras áreas do conhecimento. Uma das belezas da verdadeira sabedoria é não fazer tanta questão de mostrar o que se sabe, mas oferecer apenas aquilo que a gente possa ajudar. Então, o pessoal fala que, não sei se é verdade, mas dizem que Einstein dava aula particular para um vizinho ou uma vizinha que era uma criança e dava aula de física para o menino. Mas certamente ele dava aula de física, uma física newtoniana, aquela física da mecânica bem simples, nada tão complexo. Então, uma das questões das almas evoluídas é não fazerem tanta questão de mostrar tudo que sabem. Agora, sobre a segunda dúvida que você tem sobre essa questão da evolução, espírito que evoluiu e que a intelectualidade não acompanhou, como é que é isso? Pois é, em O Livro dos Espíritos é dito, na Lei do Progresso, que os espíritos evoluem primeiro no lado intelectual para depois evoluírem no lado moral. Quando isso é dito, as pessoas logo imaginam que a gente tem que primeiro dominar o que os livros falam para depois ser bom. E não é esse o sentido de intelectualidade que essa questão está colocando. O que ele está colocando está vinculado na questão 120 de O Livro dos Espíritos, que diz assim: é necessário ao espírito passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Responde os espíritos: pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância, ou seja, o espírito precisa experimentar, vivenciar, ter experiência de vida, ser uma alma vivida para que ele seja bom. Um espírito não precisa saber tudo de matemática e física, química e biologia para que ele possa ser caridoso. Mas eu não consigo ser verdadeiramente bom se eu não vivi. Então, eu tenho que primeiro viver, experimentar, vivenciar, rentear existências com outras pessoas, ter experimentação, para que essa experimentação desenvolva minha inteligência, meu intelecto, mas não é o da cadeira do livro, é a inteligência no sentido do experimentar. A gente sempre fala, quando da evolução anímica, na primeira etapa do desenvolvimento da hominialidade, para que a gente saia do animal para o homem, tem que desenvolver a inteligência. E de que inteligência estamos falando? Estamos falando de saber quanto é o seno, o cosseno do arco neperiano de não sei o quê? Não, não necessariamente isso. Mas a gente precisa viver, experimentar. É impossível ser bom sem experimentar. Então, a gente evolui, pode evoluir, sem que a gente tenha necessariamente um contato com o aspecto científico do mundo.
E na questão 108 de O Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso de maneira mais clara. Eu acho que é a 108, deve ser. Na questão 108, Allan Kardec vai falar sobre os espíritos benévolos. E se você pega a definição lá, eu não vou saber de cabeça, mas lá diz assim que os espíritos benévolos são aqueles que evoluíram mais no lado moral do que no lado intelectual. Opa, peraí, calma, então não pode. Está falando que evoluiu mais no moral e não no intelectual? Como assim? É porque nesse momento da obra, esse intelectual é dos livros. Então, são pessoas que têm o coração bom, já são capazes de fazer o bem, mas do ponto de vista técnico, científico, eles não têm grandes saberes. Mas são almas que já têm uma caminhada de vivência. São almas vividas, é espírito que viveu, mas não obrigatoriamente sentou num banco de escola. Então, eles avançam, conseguem ingressar na camada dos espíritos bons, mas ele fica ali nos espíritos benévolos. A próxima etapa, que são espíritos sábios, ali o cabra só vai se ele dominar a ciência. Dali para cima, a ciência, do ponto de vista do conhecimento técnico-científico, passa a ser uma necessidade para que o espírito ingresse nas etapas posteriores de avanço. Ele avança moral e intelectualmente. Os espíritos sábios têm grandes conhecimentos intelectuais do ponto de vista científico e um bom avanço moral. Os espíritos de sabedoria têm em alto grau o conhecimento moral e o conhecimento intelectual. Os espíritos superiores têm um negócio imenso que é a parte moral e a intelectual. E acima deles os puros, que meu braço não dá para fazer, que seria em uma condição superlativa o bem e o conhecimento intelectual. Então, o conhecimento intelectual, dentro da obra básica, ele tem duas abordagens distintas. Uma vez, na lei do progresso, é da experimentação intelectual, no sentido da experimentação. E lá na questão 108, é o intelectual no sentido do conhecimento acadêmico-científico. Não sei se com isso consegui organizar as coisas para você, mas o espírito sempre tem que evoluir. Primeiro no lado intelectual da vivência, para depois aprender a ser bom. Não tem como ser bom sem primeiro experimentar.